Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o verso de número 15. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, apesar de que hoje eu não vou expor, ou melhor, pregar expositivamente esse texto, mas nós vamos olhar vários versículos na palavra de Deus e seria bom que você pudesse nos acompanhar. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 11, diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós temos aqui um contexto bem conhecido. Salomão, ele acaba de construir o templo. Seu pai, o rei Davi, queria construir esse templo. Deus disse que Davi não seria permitido fazer essa construção. Davi se empenha e junto com o povo, junto com os oficiais, faz um levantamento de ofertas para a construção deste templo e deixa tudo pronto para que o seu filho Salomão possa finalmente construir o templo. O local aonde Deus estaria à frente do seu povo. Seria o local aonde Deus estabeleceria toda a coordenação de Israel. Era o local onde eram feitos os sacrifícios, era o local aonde os sacerdotes estavam. E depois de um grande esforço do povo de Israel na edificação do templo de Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, ele aparece, ele se manifesta aqui neste momento para o rei Salomão. E ele estabelece ali algumas condições para que a presença dele fosse contínua naquele lugar. O objetivo de Deus era que o seu povo lhe permanecesse constantemente fiel. Mas Deus, sabendo que o povo, sabendo que o ser humano é inclinado para o mal, sabendo que o povo viria a pecar, Deus então estabelece um meio, um modo, uma forma, para que o povo pudesse retomar a comunhão com Ele. Para que nós possamos obter um bom entendimento, nós temos que entender esse contexto, né? Que o povo estava feliz, o templo estava construído, estava tudo indo muito bem, mas Deus já avisa: se por acaso acontecer, se porventura eu cerrar os céus, se porventura eu impedir a chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste, é porque então vocês se extraviaram, vocês desviaram do meu propósito inicial. E aí nós vamos ver no verso de número 14, Deus então estabelece, né? Acontecendo tudo isso, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este sentido de sarar a terra, Deus está dizendo: quando vocês pecarem, quando vocês saírem da rota, quando vocês não estiverem seguindo o meu propósito, então vocês têm esta porta, esta válvula de escape. Vocês precisam, antes de tudo, clamar o meu nome, vocês têm de se humilhar, vocês precisam reconhecer que pecaram, vocês precisam orar, vocês precisam me buscar, enfim, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar a direção em que vocês estavam caminhando. Durante o decorrer da história, algumas vezes Israel saiu deste propósito. Em alguns momentos da história, nós vemos o povo de Deus que simplesmente passa a desobedecer a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, eles seguem por um caminho absolutamente tortuoso, caminho de morte. E neste caminho de morte, eles são levados à escravidão, eles são levados à servidão, eles são afligidos por inimigo. Deus levanta por várias e várias vezes verdugos, para fustigar o povo, para castigar o povo, para que o povo pudesse retomar, se arrepender e se voltar para Deus. Período dos juízes, a gente vê isso muito claro. Quando o povo estava acostumado com a vida boa e de repente começavam a se voltar para a idolatria, abandonavam o caminho de Deus, e aí Deus levantava uma nação, os filisteus vinham e o povo era escravizado, o povo sofria, levantava-se um juiz, colocava de novo o povo no caminho, até que chega o período dos reis e a coisa vai acontecendo assim, por várias e várias vezes. O profeta Abacuque, ele, no capítulo de número 3, ele faz uma oração, e ele, nesta oração, ele traz isto, a lembrança. Ele fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Se você voltar no capítulo 2, você vai perceber que Israel, mais uma vez, já estava se afastando do caminho do Senhor, e aí Abacuque ora e fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aí Abacuque então conclui a sua oração: aviva, ó Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Esta oração do profeta Abacuque, quando ele olha e vê que o juízo de Deus é certo, que quando o povo sai do caminho, quando o povo entra na desobediência, o juízo de Deus é certo, ele então ora e fala: Senhor, eu ouço essas tuas declarações e eu fico alarmado, diante de todas essas declarações do Senhor, eu fico com medo. Afinal de contas, o juízo do Senhor é certo. E é por isso, Senhor, que sabendo que este seu juízo é certo, é por isso que ao me deparar com as tuas declarações, eu fico alarmado, eu fico com medo. Então, Senhor, aviva, traz avivamento, devolve a vida à tua obra. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite, sobre avivamento. Fala-se muito sobre avivamento e fala-se pouco sobre pecado. E uma coisa está ligada à outra, não que nós precisamos estar na prática do pecado para sermos avivados pelo Senhor. Mas nós precisamos, se verdadeiramente queremos ver um avivamento, nós precisamos de cumprir aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. E aí, quando se fala em avivamento, nós vemos algumas coisas que são ditas e que necessariamente não são avivamento.
Então, antes de poder falar nesta noite sobre o que é um avivamento bíblico, eu quero antes dizer o que não é avivamento. Para que a gente possa entender o que é, qual é o sentido de avivar, qual que é o sentido da oração de Abacuque de avivar, qual que é o sentido de que Deus chamando o povo e dizendo que vai sarar a terra, o que não é avivamento? Em primeiro lugar, avivamento, o reverendo Hernandes escreve num de seus livros, Avivamento Urgente, e ele então apresenta 7 razões que não podem ser entendidas como avivamento. Então, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Nós estamos chamando a igreja para um tempo de jejum e oração, e estamos buscando 3 propósitos: um avivamento pessoal, um avivamento para a igreja e um despertamento espiritual para a nação. Mas com isso, nós não estamos aqui dizendo que estamos agendando o avivamento para a igreja. Nós estamos buscando este avivamento vindo do Senhor. Então, não é a igreja, não é o conselho, não é o pastor, não é uma programação. Nós estamos programando um avivamento. O avivamento não é um programa. Avivamento também não é uma mudança doutrinária. Às vezes as pessoas acham, bom, avivamento, nós precisamos mudar a nossa teologia, nós precisamos acertar isso, mudar aquilo. Avivamento não é isso. Avivamento também não é mudança litúrgica. Se você for ler o livro Igreja com Propósitos, do Rick Warren, ele fala a respeito das igrejas que crescem. Christian Schwantz, numa outra obra sua, quando ele fala o desenvolvimento natural da igreja, e ele então faz uma pesquisa no mundo inteiro, ele faz um levantamento de 1.000, ele busca em 32 países cristãos, e ele faz um levantamento de 1.000 igrejas que crescem. E ele então fala que a igreja que cresce no mundo, ela é uma igreja reformada, ela é uma igreja arminiana, ela é uma igreja litúrgica, ela é uma igreja com liturgia contemporânea, ela é uma igreja pentecostal, e ele então fala, não há nenhuma marca litúrgica ou doutrinária nas igrejas que crescem no mundo. Por isso que avivamento não pode ser entendido nem como mudança doutrinária, nem como uma mudança litúrgica. E também não é uma ênfase no carisma, nos dons carismáticos. Nada disso identifica avivamento. Reverendo Hernandes, neste mesmo livro, quando ele vai falando a respeito daquilo que não é avivamento, ele ainda vai dizer que avivamento não é modismo, não é uma moda. Hoje está na moda o avivamento, então vamos entrar na onda. Avivamento também não é isso, né? Avivamento não é uma visão dicotomizada da vida, é algo mais ou menos assim: eu tenho a minha vida secular e eu tenho a minha vida na igreja. Essa visão de mundo também não é avivamento. E avivamento também não é uma campanha evangelística, apesar de que nós precisamos evangelizar. Mas nada disso tem sentido, biblicamente falando, se nós queremos entender o que é avivamento, né? Porque o significado bíblico do termo avivar, e essa palavra ela é importante. A palavra avivar e as suas variantes, né, ela tem um significado mais ou menos de preservar, de manter vivo. Não está muito diferente, não está longe daquilo que nós entendemos quando nós ouvimos essa palavra avivamento, avivar. É exatamente isso, é trazer vida, é tornar a dar vida, isso é avivar. E é uma palavra que aparece 250 vezes no Antigo Testamento. Entre avivamento, reavivamento, tornar a dar vida, tudo isso está dentro deste significado, dentro do escopo desta palavra, e é uma consequência natural daquilo que Deus dá vida. Quando o profeta Abacuque está falando, aviva, Senhor, né, a tua obra, quando o profeta Abacuque está orando para que Deus possa trazer vida à sua igreja, o que ele está dizendo a ela: Senhor, eu ouvi as declarações
do juízo do Senhor quando nós estamos longe do teu caminho. E eu fico alarmado com isso, eu tenho medo disso, eu não quero isso sobre mim. Então, Senhor, que o Senhor não nos deixe continuar neste caminho de morte, aviva, torna a nos dar vida. Quando nós vamos para o texto que nós lemos de Crônicas, né, e Deus então fala, se eu fechar o céu, se eu ordenar aos gafanhotos, se eu enviar a peste, em outras palavras, Deus está dizendo, se vocês se mantiverem no pecado, e eu pesar a mão sobre vocês, então vocês precisam se humilhar, orar, me buscar, se converter, eu ouvirei os seus pecados e sararei. Se isso estiver acontecendo com vocês, é porque vocês estão doentes. Então eu vou sará-los, eu vou curá-los, eu vou tornar a dar vida a vocês. Quando nós olhamos na história da igreja, nós vamos ver vários períodos de avivamento. Períodos onde Deus visita a igreja, a sua igreja, e faz com que a sua igreja seja relevante, seja significante, faz com que a sua igreja possa trazer a vida de Deus para a sociedade. Avivamento está muito mais ligado àquilo que a igreja faz fora das quatro paredes do que aquilo que Deus faz dentro das quatro paredes. Avivamento está muito mais ligado naquilo que nós fazemos como igreja do que naquilo que Deus vai fazer aqui no nosso meio. Avivamento não quer dizer que nós vamos sair por aí pulando, rodopiando, né? Nada disso identifica avivamento. Mas avivamento faz com que essa igreja se coloque diante de Deus, busque a face de Deus, e faz com que a sociedade se dobre diante de Deus. Um dos períodos de avivamento que nós temos na história, quando os irmãos Wesley, eles juntam, né, e começam um clube na faculdade, era chamado Clube Santo, e eles então começam a orar, e eles orando, e continuamente eles buscando a face de Deus, e orando, e buscando uma vida santa, uma vida que agradava a Deus, e eles fazendo isso, Deus ouve a oração daquele povo naquele tempo. E as conversões eram tantas e tantas, que a faculdade chega a ser transtornada, e é marcado um período da história. No país de Gales, no início dos anos 1904, 1903, diante da igreja do Senhor, buscando a sua face, clamando por um avivamento, se arrependendo dos seus pecados, mudando a direção, 100.000 pessoas se converteram naquela nação. Mais recentemente, na África do Sul, entre os Zulus, Deus visitou aquele povo, Deus visitou aquela nação, e mesmo no meio de tanta pobreza, muitas e muitas pessoas foram salvas, alcançadas pelo Evangelho. O reverendo Augusto Nicodemos, que ele conta de um milagre pessoal que ele experimenta naquele lugar, ele vai até lá para poder estudar o avivamento entre os Zulus, e ele era diagnosticado como alguém que era infértil, alguém que não podia ter filhos, né? E durante aquele período, enquanto ele estudava o avivamento e se envolvendo com o avivamento, ele diz que sabe o dia, a hora e o lugar que ele foi curado, né? E ele é pai hoje de 3 filhos, né? Porque Deus ainda é Deus. O poder de Deus ainda é o poder de Deus. E é isso que nós queremos buscar como igreja, neste tempo de jejum e oração. É um avivamento, mas um avivamento nesse sentido bíblico. Se no Antigo Testamento nós vemos 250 vezes essa palavra avivar, no Novo Testamento ela não aparece tantas vezes, só aparece 7. Mas por que no Novo Testamento? E aí alguns vão pegar e falar assim, pastor, avivamento então era para o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento ela não tem esse significado. Não, é porque o Novo Testamento é escrito num período muito curto de tempo.
E era uma igreja nova, ela não se desviou, ela não teve grandes desvios, mas nós vamos ver, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, quando Timóteo estava meio que brocochô, estava meio que desanimado, e aí Paulo vai escrever para ele, dizendo para ele, olha, reaviva o dom que há em ti, ou seja, traga vida ao chamado que Deus trouxe sobre você. E o avivamento, ele é algo que não é para um período específico de tempo, ele é algo que é prometido para a igreja até Jesus voltar. Aliás, a Bíblia diz, no livro do profeta Joel, que tempos antes da volta de Jesus, haverá um grande avivamento sobre a face da terra. E eu quero fazer parte deste grande avivamento. E eu quero que esse grande avivamento aconteça na nossa época, se possível. Porque nós temos vivido um tempo tão difícil. Um tempo onde nós vemos uma estiagem muito grande, uma sequidão no meio do povo de Deus. Fala-se pouco de pecado, as pessoas parecem que perderam a consciência do que é pecado, né? E com isso, as pessoas então começam a achar que está tudo liberado, que tudo pode, afinal de contas nós vivemos um período da graça, e na graça é tudo de graça. Meu querido, minha querida, eu preciso te dizer que o chamado de Deus ainda é o mesmo, o chamado para sermos santos ainda é o mesmo, o chamado para que nós façamos diferença ainda é o mesmo. A ordem para que nós sejamos essencialmente diferentes dos incrédulos ainda é o mesmo. É preciso que nós possamos olhar para estes textos e buscarmos para a nossa vida um avivamento pessoal. A espiritualidade precisa ser cultivada de forma vívida na sua vida. A sua vida com Deus tem que ser algo que seja atraente, tem que ser algo que seja marcante. A Bíblia diz que Moisés, quando ele sobe o monte para receber os mandamentos, e ele passa 40 dias ali na presença de Deus, quando ele desce, a face dele resplandecia, ao ponto das pessoas terem medo, porque elas viam a glória de Deus no rosto do seu servo. E é sobre isso que eu queria que você pudesse se dedicar. É para que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus na sua vida, para que as suas palavras reflitam Jesus, para que você possa cultivar uma espiritualidade sadia. Este é o avivamento que nós precisamos, não é o avivamento que nós vamos promover, porque nós não temos a capacidade de promovermos o avivamento, mas nós vamos buscar naquele que tudo pode. E para isso, nós precisamos então seguirmos os passos que foi dado por Deus, né? Há um processo que culmina, que vai nos levar a esta vida cheia da presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender aqui algumas coisas, e eu já falei sobre isso em outras oportunidades. Deus não tem filhos prediletos. Deus me ama independente daquilo que eu faço ou do que eu deixo de fazer. O amor de Deus não tem variação, não tem mudança. Não é porque eu cometi um pecado que Deus está me amando menos, né? E não é porque eu estou em jejum e oração que Deus está me amando mais. Isso não acontece com Deus. O amor de Deus por nós é antes da fundação do mundo. Antes que Adão viesse à existência, Deus já nos amou, e nos amou de tal maneira que o Cordeiro, de acordo com a Bíblia, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo foi prometido à cruz antes que o mundo viesse à existência. Quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, já havia determinado que um dia o seu Filho Jesus Cristo iria para a cruz. Antes de Deus trazer Adão à existência, antes do projeto de Deus ser concluído,
o cordeiro já havia sido apresentado para o sacrifício. E ele nos amou, e nos amou de tal maneira, que ele traz o mundo à existência, sabendo que Cristo morreria na cruz. Por isso que o amor de Deus não vai variar, não vai mudar. Não é porque você está envolvendo num tempo de jejum e oração, que Deus vai te amar mais, e nem é porque você não está envolvido, que Deus vai te amar menos. Eu me lembro de um caso, contado pelo pastor Luciano, que ele foi visitar um casal que estava com problemas, né? E ele chega no momento de uma briga do casal. E aí, quando chega lá, né, a situação estava tensa e dramática, né? E aí o marido vira para o pastor e fala: pastor, decididamente essa mulher é doida, né? A vida inteira essa mulher fica me querendo que eu vá com ela fazer compras, e eu detesto ir com ela fazer compras. E eu resolvi agradá-la, e eu resolvi ir, e eu fui. E aí chega lá, né? Ela olha, vai entrar numa loja, vai para outra loja, e eu estou ali, né, falando, meu Deus, né? E ela entra para cá, e vai para lá, e experimenta um sapato, e entra na outra loja, experimenta um sapato igualzinho, e volta na primeira loja. E eu não suportava, mas eu estava junto. E aí a mulher pega e fala: pois é, pastor, esse é o problema. Eu nunca quis que esse homem me acompanhasse. Aí ele: pastor, estou falando que ela está doida. A vida inteira ela ficou falando. E aí a mulher disse: eu nunca quis que ele fosse. Eu sempre quis que ele quisesse ir. E é isso que Deus quer de nós. A questão, o que Deus quer de nós, é que nós queiramos estar na sua presença. É que nós tenhamos este sentimento, esse desejo de buscarmos a sua face. Nós não vamos surpreender a Deus, isso é impossível. Mas nós precisamos ir além daquilo que é o nosso mero natural. Nós temos que extrapolar as expectativas que nós mesmos temos de nós. Eu me lembro quando eu assumi o pastorado da igreja de Jardim Laguna, e no meu primeiro ano eu fiz um desafio, mais ou menos semelhante ao que nós estamos aqui neste ano, de ler a Bíblia inteira. E naquele período eu fiz um plano, imprimimos um plano e entregamos o plano para os membros da igreja, e não fazíamos igual nós fazemos hoje, que hoje a gente tem um recurso tecnológico muito melhor. Hoje eu faço a leitura, mando o áudio, mando o texto, coloco o vídeo, né, faço de tudo, né? Mas lá era diferente. Então as pessoas iam lendo, e quando chegou no final do ano, uma senhora chega para mim, né, fala: pastor, que alegria, eu já tenho tantos anos de crente, mas pela primeira vez na minha vida eu consegui ler a Bíblia inteira. E eu falei para ela assim: muito bem, minha irmã, agora leia Lucas 17:10. E ela abriu e fez um bico para mim: e vós, depois de ter desfeito tudo quanto que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí quando ela fez o bico, eu abracei, dei um beijo na testa dela e falei: minha irmã, parabéns, mas nós estamos fazendo a nossa obrigação, e nós vamos fazer a leitura da Bíblia de novo esse ano. De lá para cá, todos os anos ela vem fazendo a leitura da Bíblia continuamente, né? E ela já vai para mais de 10 leituras desde então. Porque é sobre isso que nós estamos falando. Então, se nós queremos ter essa espiritualidade cultivada na nossa vida pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é que precisamos de uma profunda convicção de pecado. Nós somos pecadores. Não é porque estamos nos envolvendo numa campanha de jejum e oração que nós vamos ser melhor do que os outros. Não! Nós somos pecadores, e este reconhecimento de pecado é o que vai fazer com que nós possamos depender cada vez mais de Deus.
Os grandes avivamentos que eles sempre tiveram início quando a igreja começou a refletir sobre santificação. Os grandes avivamentos da história eram momentos aonde a igreja se voltava para Deus, dizendo: o Senhor é santo, nós somos pecadores, santifica-nos, ó Senhor. Pessoas foram levadas a ver que estavam em pecado. Você precisa buscar diante de Deus: Senhor, o que eu tenho feito que tem sido desagradável ao Senhor? E nós precisamos, mais do que nas gerações passadas, buscarmos ainda mais diante de Deus, porque o nosso tempo tem muita coisa que virou comum, mas ainda é pecado diante de Deus. Não é porque a sociedade aceita, não é porque o mundo aceita, não é porque tornou-se socialmente aceitável, que deixou de ser pecado. Pecado não é algo que está inserido culturalmente. A cultura pode ser pecado, mas não é isso que é pecado. Pecado é quando nós deixamos de alcançar o objetivo de Deus para as nossas vidas. Literalmente, quando nós erramos o alvo. E o nosso alvo é a glória do Senhor. Então, a primeira questão que nós precisamos, se nós queremos este avivamento, o avivamento que precisamos, é de cultivar uma espiritualidade na nossa vida pessoal, tendo convicção de pecados. E depois de ter convicção de pecados, nós precisamos então confessarmos. Convicção de pecados e confissão de pecados. Meu querido, nós temos que apresentar os nossos pecados diante de Deus e, se possível, nomeá-los um a um. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, que as nossas iniquidades fazem com que Deus tape os ouvidos, feche os olhos. Se nós estamos na prática de pecado, a nossa oração não passa do teto. Se nós estamos vivendo intensamente na prática do pecado e nos regozijando no pecado, estamos na iniquidade, Deus não está nem nos vendo, muito menos nos ouvindo. E é por isso que a gente tem que ter essa convicção de pecados e pedir a Deus que esquadrinhe o nosso coração para mostrar aonde nós temos afrontado a sua santidade. E tudo aquilo que Deus trouxer à nossa mente, tudo aquilo que Deus trouxer ao nosso coração, nós então nos dobrarmos diante dEle e chorarmos aos pés dEle, confessando o nosso pecado, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento, pedindo para que o Espírito Santo transforme a nossa mente, o nosso meio de pensar. Às vezes, isso vai ser duro demais para alguns de nós. Às vezes isso vai fazer com que nós tenhamos que romper com algumas coisas que nós estamos acostumados. Às vezes isso vai fazer com que nós tenhamos que mudar até o nosso estilo de roupa. Pastor, isso é moralismo. Não, isso não é moralismo. Eu não estou falando sobre isso. Mas a Bíblia diz que se as minhas ações, se o meu jeito de ser, se o meu jeito de agir leva o meu irmão a pecar, então quem tem que mudar sou eu. Mas pastor, isso é porque o pecado está no outro. Ok, não discordo de você. Mas eu não quero ser pedra de tropeço na vida de absolutamente ninguém. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer até o seguinte: se a comida que você come, se a comida que você come faz com que seu irmão escandalize, então, por amor ao seu irmão, você vai deixar a comida que você come. E aí você coloca o que você quiser nessa frase. Se a roupa que você veste, se o palavreado que você usa, se o ambiente que você frequenta, e por aí vai. Sabe uma das coisas que nós precisamos resgatar e imediatamente, para que a gente possa viver isso,
né? A convicção de pecados, a confissão de pecados e a entrega a Deus em consagração. Entregarmos a Deus em consagração. Porque depois da confissão, vem essa entrega. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 5 até o verso de número 7, ele diz assim, ó: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Percebem? Agora nós vamos nos entregar em consagração a Deus, porque agora nós entendemos que esta entrega é a nossa consagração, e é isso que quer dizer essa palavra. Consagrar quer dizer tornar sagrado. É aquilo que você tira do uso comum para colocar para uso exclusivo de Deus. Eu pego esta chave, com este chaveiro, e eu digo, eu vou consagrar isso para um uso específico. E aí eu pego esse controle e programo este controle para poder abrir o portão da igreja. Esse controle só vai servir para abrir o portão desta igreja. Eu o consagrei a isso. Eu tirei ele do uso comum e coloquei ele para o uso específico deste portão. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando nós falamos que vamos nos consagrarmos a Deus, nós vamos dizer assim: Senhor, tira a minha vida do uso comum e usa a minha vida somente para o Senhor. Isso é consagrar. Mas é isso que nós precisamos fazer. Quando nós tomamos esses passos, nós chegamos num ponto onde o Espírito Santo vai assumir o controle da nossa vida, e este é o desejo de Deus para todos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai dizer assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E é isso que eu estou chamando você para fazer. Para que você possa deixar que o Espírito Santo dirija a sua vida, que o Espírito Santo seja o dono da tua vontade, para que você seja guiado por Ele, e aí você vai ter essa espiritualidade cultivada na sua vida pessoal. Como? Convicção de pecado. Você sabe que é pecador, então você tem a convicção de que Deus é que te torna santo. Tendo a convicção de pecado e sabendo quais os pecados que você cometeu, confissão de pecados, você vai se achegar diante de Deus e vai dar nome para o teu pecado e vai mudar a sua atitude. Pecado confessado é preciso vir acompanhado de arrependimento, e arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é converter-se do mau caminho. E aí você vai se entregar em consagração a Deus. Você vai falar: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Durante um período de avivamento na Inglaterra, um senhor, e o nome dele me fugiu aqui agora, mas ele fez uma pequena oração, e essa oração, ela marcou a história. Ele se colocou diante de Deus e falou: enche-me, Espírito, mais que cheio, eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar.
e foi buscando a Deus desta forma, e foi se entregando a Deus desta forma, que ele foi cheio, que ele foi transbordado, e que ele muda a história da sua geração, e que ele faz diferença no tempo aonde Deus o colocou. Mas convicção de pecado, confissão de pecado, e uma entrega em consagração a Deus. Para que tudo isso? Para que nós possamos ver o derramar do Senhor sobre nós, para que nós possamos então sermos reavivados pelo Senhor, para que o Senhor possa trazer à nossa vida um significado espiritual que nós jamais experimentamos, para que a nossa vida seja fogo ardente na vida das outras pessoas. Pastor, fogo não é poder, é juízo, eu sei. Porque quando você estiver vivendo em santidade, quando o Espírito Santo estiver resplandecendo na sua vida, a sua vida vai incendiar a vida dos outros e vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ver transformação naqueles que nos cercam. Porque nós faremos a diferença. É isto que é avivamento, é isso que é uma igreja viva, é isso que é uma igreja cheia do Espírito Santo. De vez em quando algumas pessoas fazem a pergunta: pastor, qual é a marca distintiva de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo? É fácil, é a pregação do Evangelho. Lá em Atos capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz para os discípulos: vocês agora voltem para Jerusalém e aguardem, porque do alto vocês serão revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. Pastor, como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Me responda uma pergunta: como você tem testemunhado de Cristo? Para quem você tem pregado a Jesus? A quem você tem anunciado o Evangelho? Quantas pessoas ouviram a palavra da salvação através da sua vida? A resposta a estas perguntas vai me dizer se você está transbordando do Espírito, se você está resplandecendo a glória de Deus. Você não pode perder uma oportunidade. Você tem que anunciar Jesus em todo o tempo. Jesus está voltando. E aqueles que não estiverem em Cristo serão condenados ao inferno. E Ele deixou para mim e para você o chamado para que nós fôssemos suas testemunhas. Coisas que os anjos gostariam de entender. A Bíblia diz que eles anelam perscrutar, mas esta tarefa foi reservada para nós. E é por isso que nós estamos buscando este tempo de avivamento. Um avivamento pessoal, um avivamento para a igreja, um despertamento espiritual para a nação. E como é que nós vamos conservar isso dentro de nós? Ora, lendo a Bíblia. Aproveite esses 30 dias de jejum, desligue suas redes sociais. Gaste metade do tempo que você gasta nas redes sociais com a leitura da palavra. Outra metade que você gasta no WhatsApp, vem para a Bíblia. A outra metade que você gasta nas suas séries favoritas de TV, vem para a Bíblia, vem para o joelho, vem para a oração. E isso vai fazer com que você tenha um despertamento, e você vai conservar a chama da leitura da palavra. E a Bíblia vai trazer estabilidade na sua vida espiritual, porque o conhecimento profundo das Escrituras nos leva a estarmos estáveis diante de Deus. As ondas podem vir, as perseguições podem se abater sobre nós, tudo pode dar errado, mas nós saberemos em quem confiamos e nós conheceremos a promessa. Então, conservar a chama do avivamento, você precisa de leitura da Bíblia. Nesses 30 dias, se dedique a ler a Bíblia e se dedique à oração. Acorde mais cedo, durma mais cedo. Ou melhor, acorde mais cedo e durma mais tarde. Mas ore mais. Gaste mais tempo na presença de Deus. É um tempo, são 30 dias, aonde nós vamos jejuar, aonde nós vamos orar, aonde nós queremos ver a face de Deus, a presença de Deus, aonde nós queremos ser cheios. Se você olhar para a vida de Jesus, Jesus gasta a sua vida em oração. Antes de todas as grandes decisões de Jesus, ele estava orando. Antes das suas aflições, ele estava orando.
Antes dele ir para a cruz, ele estava orando. Antes de escolher os discípulos, ele estava orando. Se você olhar os grandes homens e as grandes mulheres de Deus na história, eram homens e mulheres que gastavam a sua vida em oração, que gastavam a sua vida em jejum. O apóstolo Paulo orou, Daniel orou, apóstolo Pedro, né, orou, jejuou, Lucas orou, jejuou, Calvino orava e jejuava, Lutero orava e jejuava, Spurgeon orava e jejuava. Você tem que orar e jejuar, nem que seja para o seu joelho doer e sua barriga ficar com fome. Você falar: Senhor, se esses homens fizeram, eu também vou fazer. E eu quero ver a tua presença. Eu quero ver a tua glória na minha vida. Eu quero ver o Senhor resplandecer através de mim. Eu quero ter a minha vida controlada pelo Espírito Santo, como esses homens tiveram suas vidas controladas. E você pode levar a sua vida inteira orando e jejuando, e não ser usado como esses homens foram usados, e ainda assim terá valido muito mais a pena. E ainda assim você vai saber que é muito melhor fazer isso servindo a Deus. Leitura da Bíblia, oração, santificação. Você tem que ser essencialmente diferente do mundo, para que as pessoas vejam a diferença em você e queiram saber por que você é como você é. E aí, meus queridos, se nós fizermos isso, nós vamos experimentar o avivamento que vem do Senhor. E eu quero isso para a minha vida. E eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero isso para a sua vida. Não é para que a gente possa encher a igreja de gente, porque encher de gente não quer dizer muita coisa, mas para que as gentes que estiverem aqui estejam cheias. E se as pessoas que estiverem aqui estiverem cheias, valerá a pena cada minuto, valerá a pena cada culto, valerá a pena cada programação, porque o Senhor vai falar conosco, porque o Senhor vai guiar os nossos passos, porque o Senhor resplandecerá em nós e através de nós. E se nós buscarmos o avivamento de acordo com os princípios de Deus, então nós alegraremos ao Senhor, e nós seremos melhores servos. O Senhor Jesus, certa vez, quando questionado a respeito de santidade, e ele então ensina, Marcos capítulo 14, e ele fala para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que nós precisamos deste avivamento? Porque nós precisamos fugir do pecado. E é por isso que eu tenho que vigiar, porque eu tenho convicção de que sou pecador. E é por isso que nós temos que orar, porque nós queremos ter comunhão com Deus. E quando nós vigiamos e oramos e buscamos a face de Deus e queremos ver o avivamento que Deus tem prometido, então, meus queridos, nós vamos fugir do pecado. E fugindo do pecado, nós não entraremos em tentação. Você quer conservar a chama do avivamento? Leia a Bíblia, ore, santifique na presença do Senhor. Santidade é nada mais, nada menos do que separar-se para Deus. É deixar-se ser usado, é permitir-se ser usado pelo Senhor. Jonathan Edwards, ele, falando sobre o cristianismo, ele diz assim: o cristianismo verdadeiro não se evidencia pela quantidade ou intensidade das emoções religiosas, mas por um coração transformado, que ama a Deus e busca o seu prazer. E é isso que nós queremos.
É este cristianismo que é marcado por um coração transformado. É sermos pessoas que imitam a Cristo, buscando o prazer dele. Eu não quero que você sinta novas emoções, que você tenha uma experiência agradável com Deus. Eu não quero que você chore ao final de cada pregação, mas eu quero que você tenha uma vida cristã autêntica, transformada, que quer agradar ao Senhor. É isso que vai fazer com que nós sejamos cristãos, cheios do Espírito. E é isso o que nós vamos buscar nestes 30 dias de jejum e oração. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que agrada a Deus. Nenhum avivamento, nenhuma experiência religiosa é genuína se não exaltar Deus e a sua soberania. E é isso que nós queremos. 30 dias de jejum e oração, para que Deus seja engrandecido na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, para que a nossa nação seja impactada. E que nós possamos fazer aquela pequena oração: enche-me, Espírito, mais que cheio, eu quero estar. Eu, o menor dos seus vasos, posso muito transbordar. Quem fez esta oração, e agora eu me lembrei, foi o Conde Zinzendorf. E quando ele fez esta oração, ele se deparou numa vitrine com um pequeno verso de um hino que nós até conhecemos, né? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E quando o Conde Zinzendorf tinha feito essa oração e viu este verso, ele resolveu vender tudo que ele tinha, tudo, vendeu suas fazendas, vendeu suas propriedades, e ele comprou um outro lugar para fazer um centro de treinamento missionário. Foi aonde nasceu as missões moravianas, que transformaram o mundo. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. 30 dias de jejum e oração, para que a glória de Deus resplandeça em nós e através de nós. Se você não entrou, pastor, eu não entrei, tem os meus contatos, o pessoal da internet deve estar vendo lá agora meu telefone. Se você que está aqui essa noite, está nos visitando, hoje nós estamos sem a transmissão da imagem aqui, você pega comigo, final do culto agora, me dá o telefone, eu te mando. Você pode entrar no grupo, a partir de amanhã, durante os próximos 30 dias. Nós vamos jejuar e orar, pedindo a Deus esse tempo de avivamento. Todos os dias, eu vou colocar naquele grupo uma pequena devocional, né? Uma pequena devocional, para que você possa meditar durante o dia, né? Em alguns dias da semana eu vou gravar pequenos vídeos inspirativos e vou colocar lá, vídeos curtos, né? Mas com a palavra edificadora. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos ter um culto de exposição da palavra, conexão com Deus, e nós vamos expor a carta aos Colossenses. Próxima segunda, não amanhã, próxima, né? E a partir de terça agora, nós estamos de volta com a nossa reunião de oração presencial. E aí eu queria que você, que pode estar aqui, que você venha
Nós vamos orar, é uma programação da igreja. Eu não estou no jejum, eu posso vir para a oração? Deve vir para a oração. Essa é uma reunião da igreja. Eu não estou participando do jejum, eu posso participar do culto de exposição da palavra, de conexão com Deus, a carta aos Colossenses? Pode participar, né? Mas se você puder consagrar-se a Deus durante esses 30 dias, buscando a face do Senhor, eu tenho certeza de que a sua vida espiritual, vai ser outra, para a glória de Deus. Amém. Senhor, nós queremos, meu Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra sobre o nosso coração, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que precisamos continuar buscando a Tua face, ó Pai. Sabendo, meu Deus, que a nossa vida tem que estar debaixo da Tua direção, ó Pai, e que precisamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ó Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver a Tua direção, para que nós possamos ouvir a Tua instrução. Pai, este avivamento que nós buscamos, ó Pai, é o avivamento que o Senhor nos promete, e é só o Senhor que pode nos dar, ó Pai. Pai, que nós tenhamos, ó Pai, uma vida espiritual dinâmica, que nos permita, como igreja, Pai, renovar diariamente as nossas forças no Senhor, ó Pai, e sermos usados para a Tua glória. Fazemos a diferença no tempo em que nós vivemos, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja que busca a Tua face e que o Senhor resplandeça em nós e através de nós. Amém. Fique de pé, nós estamos encerrando. Presbítero Alberto, você tem algum aviso? Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre.